Muito bem, pessoal. Retomando aí nossa resolução de questões aí da VUNESP, estamos vendo aí questões sobre os princípios da administração pública, né? Lembra que esse é um tema bastante importante, porque você sabendo ele bem, você resolve questões de princípio e resolve questões de outros temas do direito administrativo também, que por vezes acaba interpretando, ajudando a solucionar lá uma questão mais complexa, né? Se for uma questão de prova aberta, por exemplo, né? Ou um teste que, às vezes, um teste mais enroscado aí que você fala, puxa, e agora? Às vezes o conhecimento dos princípios pode te auxiliar na solução. Então vamos ver. Essa questão caiu aí no concurso de juiz de direito, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e fala lá, ó, o princípio da autotutela administrativa, consagrado no enunciado número 473 das súmulas do STF, aí fala lá essa súmula, 473. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Fundamento, então, aí continua, fundamento invocado pela administração para desfazer ato administrativo que afete interesse do administrado, desfavorecendo sua posição jurídica. Aí vamos para as alternativas. Então, assim, o enunciado você vê que fala do princípio da autotutela, ele põe a súmula e está dizendo que esse princípio é o fundamento que a administração alega para desfazer um ato administrativo que afete o interesse de alguém, né? Desfavorecendo sua posição jurídica, ou seja, prejudicando o indivíduo aí de algum jeito. Nesse caso, aí vamos lá, letra A, esse princípio, ele se confunde com a chamada tutela administrativa. B, ele prescinde, né? Ou seja, não é necessário a instauração de prévio procedimento administrativo, pois tem como objetivo a restauração da ordem jurídica em respeito ao princípio da legalidade, que rege a administração pública. C, exige prévia instauração de processo administrativo para assegurar o devido processo legal. D, pode ser invocado apenas em relação aos atos administrativos ilegais. Então, o que a gente tem aqui? Lembrar o seguinte, ó, pelo princípio da autotutela, é isso que o próprio enunciado ele já te lembrou. Se você não lembrava o princípio, ele já te lembrou. Pelo seguinte, você lembra, o que é autotutelar? Tutelar é cuidar. Autotutela é se autocuidar. E esse se autocuidar na administração pública significa que a administração, né, o agente administrativo, a autoridade administrativa, ele vai olhar para o que já foi feito e vai verificar, isso aí está certo? Tem algum problema no que já foi feito? Eu preciso desfazer alguma coisa? Ou por quê? Tem um ato praticado que eles têm vício, então eu vou anular. Ou tem um ato administrativo que foi feito, que tinha interesse público quando ele foi feito, né? Era conveniente e oportuno quando ele foi feito, mas agora não é mais conveniente, não é mais oportuno, deixou de ter interesse público. Então eu vou revogar esse ato administrativo. Então, essa possibilidade que a administração tem, ou melhor, essa prerrogativa que a administração tem de ela mesma anular e revogar os atos que ela fez, né, que tem como base o princípio da autotutela administrativa. Então, assim, ela mesma pode fazer. E isso está até sumulado no STF.
A questão que se diz é o seguinte, quando esse desfazimento, quando essa extinção do ato causar prejuízo a alguém, aí que é o ponto que eles estão questionando. 2 pontos que eu destaco desse daqui. Você vê a letra B e a letra C. A letra B fala que não precisa de processo administrativo e a letra C fala que precisa. Né? Qual que é o que predomina, gente? A concepção que predomina, o entendimento que predomina é o quê? Se eu vou praticar um ato e esse ato vai prejudicar a pessoa, eu tenho que dar chance para ele se defender, eu tenho que dar chance para ele se manifestar, eu não posso simplesmente chegar lá e tirar o benefício que ele tinha. Então, por isso, exige sim prévia instauração do processo administrativo, né? O princípio do devido processo legal. Exige, tem que ter, para que ele possa se defender. Assim, a alternativa correta é a alternativa C. A B está errada porque fala que não precisa e precisa. A A, qual que é o erro nessa A, gente? Fala que o princípio da autotutela se confunde com o princípio da tutela administrativa. Cuidado com isso, não confundam. Existe a autotutela, existe a tutela. Mas se for tutelar é cuidar, os dois a ideia é essa. Só que na autotutela é a administração pública, ela cuidando dela mesma, né? Ela, a própria pessoa jurídica cuidando dela mesma. Já na tutela administrativa, a gente tem a administração direta, a pessoa política, né, que é a União, Estado, Distrito Federal, município, fiscalizando, cuidando de outra pessoa jurídica que é uma das pessoas da administração indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Então, pelo princípio da tutela administrativa, a administração direta, ela tem essa atividade de controlar, de fiscalizar as entidades da administração indireta para verificar se essas pessoas estão cumprindo a finalidade para a qual a lei as criou. É um controle de finalidade, não é de hierarquia, é um controle de finalidade. Então não é a mesma coisa que a autotutela. Então assim, se a União, por exemplo, praticou um ato, determinado ministério, e aí ela anula esse ato que ele próprio foi feito, nós temos a autotutela. Agora, se a União está exercendo uma fiscalização sobre uma autarquia, por exemplo, sobre o INSS, aí nós vamos ter a tutela administrativa. Por isso que essa A também está errada aí, né? E a D fala que isso só quando o ato foi ilegal. Não tem nada a ver isso. Fala que só pode invocar quando em relação aos atos administrativos ilegais, né? Isso aí é indiferente, ok? Vamos para a seguinte aí. Essa questão aí que caiu, né, no concurso de cartórios lá em São Paulo, concurso de notas e de registros. Fala lá, a anulação dos atos administrativos pela própria administração pública representa a forma normal de invalidação de atividade ilegítima do poder público. Em que se funda essa faculdade? A gente acabou de ver isso, tá? Você vê que isso é bastante cobrado, você não pode errar. Então, assim, qual que é o fundamento da administração anular os seus próprios atos, ela mesma anular os seus atos administrativos? É em razão de conveniência e oportunidade, gente? Lembra, não confunde. Falou em conveniência, falou em oportunidade, você lembra de interesse público e lembra do quê? De revogação. Você tira isso. No poder de autotutela do Estado, fala, isso, essa daí tá bonita, acabamos de ver. Não pode errar. Poder de autotutela do Estado, tá? Que a administração pode, no caso, anular, que é o exemplo que está no enunciado, que fala de vício, né, de invalidação de
de ato praticado, né? O ato está viciado. Aí, com base na autotutela, a administração anula. Então, você lembra sempre, e não é só para anular, revogar. É com base na autotutela que se anula, é com base na autotutela que se revoga, tá? Com base na autotutela que se anula, é com base na autotutela que se revoga. Faz os dois. Mas no caso da questão, em específico, ele falou da anulação. Falar, então, por que não pode ser A? Porque a A está cuidando de conveniência e oportunidade. Esse seria o fundamento para se revogar. E o fundamento para se revogar de conveniência e oportunidade, ele é baseado no princípio da autotutela. Então, no caso aqui, o princípio, o poder da autotutela é a resposta correta dessa questão 7. Está errada a C, porque fala em poder arbitrário. A administração não tem nenhum poder. A arbitrariedade é vedada, gente. Não existe. Não pode. Tá? E D fala que no poder de fiscalização hierárquica. Não existe essa ideia de poder de fiscalização hierárquico. Existe o poder hierárquico, né? Aí até aqui só tem que tomar cuidado, que essa questão pode gerar uma certa dúvida, porque ele fala lá, ó, anulação dos atos administrativos representa a forma normal de invalidar uma atividade ilegítima. Em que se funda essa faculdade? O fundamento geral disso é a anulação, a autotutela. Mas aí você fala, mas fiscalização hierárquica, por exemplo, não tem a ver com o poder hierárquico? Tem. O que é o poder hierárquico? É a administração pública, ela tem esse poder de se auto-organizar, dividir funções, escalonar atividades entre os órgãos. Com base no poder hierárquico, ou seja, na hierarquia, que tem delegação, tem avocação, então que o chefe puxa a atividade do subordinado para ele, ou que ele delega parte dessa atividade. E também é próprio desse poder hierárquico ter correção do que o subordinado fez. Então, quando o superior analisa o que o subordinado fez e ele desfaz o que o subordinado fez, é manifestação da hierarquia também. Mas aqui nessa questão, você não poderia marcar isso porque ele está falando de forma genérica, o foco é dizer o quê? O ato é ilegal e vai ser desfeito. Qual que é o fundamento de se desfazer um ato ilegal? A autotutela. Até porque a própria, não precisa ser só com a hierarquia. O próprio que fez ele mesmo pode anular. Então ele não teria controle hierárquico. Olha, eu fiz o ato, eu vi que o ato está com vício, depois que eu fiz, eu vou lá e eu mesmo anulo o meu ato, né? O ato que eu pratiquei. Então, por isso que também não é essa alternativa D, né? Que a alternativa correta é a alternativa B, de bola, né? Tudo bem? Tranquila essa também, depois que a gente viu. Você não vai mais errar autotutela. Falou autotutela, você já vai mandar ver. Vamos para a 8ª. Também para advogado aí do ITESP, né? O Instituto de Terras lá do Estado de São Paulo. Assinale a alternativa correta sobre o princípio da continuidade do serviço público. Até aproveito aqui para lembrar o seguinte, vocês viram que nós já vimos autotutela, agora continuidade, vimos lá da indisponibilidade. Lembra só que você tem os princípios da administração pública, você tem os expressos, que são lá o do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas também há princípios constitucionais implícitos da administração pública. Então, princípios que não estão expressos na Constituição, mas que dela decorrem e que têm mesma força normativa, que têm obediência, de exigência de obediência, a mesma coisa que os outros. Então, aí a gente tem vários, autotutela, os que mais são cobrados, ou os que mais você encontra nos manuais, autotutela, continuidade de serviço público, razoabilidade, segurança jurídica, né, motivação. Esses são
controle jurisdicional dos atos administrativos, presunção de legitimidade. São, assim, os princípios mais relevantes aí, que vale a pena você pegar aí suas anotações, seu manual e dar uma lidinha de novo aí para recordar. No caso da continuidade do serviço público, o que a questão diz? É para você marcar a alternativa correta. E cuidado com isso na hora de resolver a questão, hein? Já observa, já no enunciado, ele quer que você marque a certa ou errada. Cuidado com isso, porque se está escrito que é para marcar errada, você já lê a A está certa, você acha que é a certa, que é para marcar e já, ó, já era, né? Então, atenção, ele quer que você veja a correta. Vamos lá. Letra A. Também traduz o poder que a administração pública tem de zelar pelos bens que integram o seu patrimônio por meio de medidas para impedir quaisquer atos que ponham em risco, que o ponham em risco. B. Tem como uma das consequências a necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas. Assegura a todos o acesso à informação e o resguardo do sigilo da fonte, quando necessário ao exercício da atividade pública, a fim de resguardar a segurança da sociedade. D. Permite a desapropriação para o fomento de atividades consideradas particularmente benéficas ao progresso material do país, assim como a possibilidade de encampação de concessão. E assegura à administração pública a utilização de equipamentos e instalações da empresa com quem contrata para observar a necessária adequação da indisponibilidade do interesse público. Né? Muito bem. O que a gente tem aí, né? O que é o princípio da continuidade do serviço público? Pelo princípio da continuidade do serviço público, o serviço público não pode parar. Essa é a ideia. O serviço público não pode ser interrompido. Esse é o significado desse princípio. E a ideia é falar, mas tá bom, mas e assim, como que funciona, o que eu tenho aí de aplicação dele? Vamos ter o seguinte, não pode parar? Não pode. O que eu tenho? Na legislação, inclusive, na Lei 8987 de 95, que é a lei que tem as normas gerais sobre concessão de serviço público, né? Lei 8987 de 95. Lá há a previsão de que não se considera interrupção do serviço público quando o serviço público é suspenso por força maior ou por motivos técnicos com prévio aviso ou ainda em razão do inadimplemento do usuário. Então a lei deixa claro que pode, não seria então, por exemplo, a concessionária de energia elétrica, ela não estaria afrontando esse princípio, não estaria interrompendo o serviço público e afrontando o princípio de acordo com essa lei, quando ela corta a energia lá da pessoa que deixou de pagar, quando ela não fornece o serviço lá num determinado período, ela avisa, ela manda uma cartinha para sua casa, ó, não vai ter energia no sábado das 9 às 1, viu? Então você toma banho antes, você já vê. Ou quando dá um temporal aí, tem raio, alguma coisa, e aí a energia cai, né? Porque é um motivo de força maior. Nesses casos, a Lei 8987 diz que não se considera como interrupção. Só abrindo um parênteses, até essa questão da interrupção pela inadimplência no pagamento, gente, isso daí tem bastante discussão. Quem quiser se aprofundar nisso, procure os julgados no STJ, porque existe discussão assim, mas em determinados casos, e se houver uma pessoa carente, como é que funciona? Então existe discussão, principalmente do serviço de água, serviços essenciais, se podem ser cortados em razão da ausência de pagamento. Então tem vários argumentos, princípio da dignidade da pessoa humana.
Então, assim, tem julgados que mandam religar ali ao serviço de água, principalmente, o de energia em alguns casos, mas aí já é um outro foco de discussão, mas é ligado ao princípio da continuidade do serviço público. Ainda em razão ao princípio da continuidade do serviço público, você tem que lembrar também do quê? Greve. Você já pensou? Por quê? Greve de servidor público. Quando tem greve de servidor público, o serviço público pode parar ou não pode? Ela falou, como que funciona? Qual que é isso então? Mas o servidor público tem direito de greve ou não tem? Tem. Está no artigo 37, inciso 7º da Constituição. Tá, mas e aí? Vai fazer greve, o serviço público vai parar? Por isso que aí no caso, gente, tem que haver uma compatibilização, tem que haver uma ponderação dos dois, ou seja, o princípio da continuidade do serviço público tem que ser respeitado, o serviço público não pode parar. Por outro lado, o direito de greve dos servidores tem que ser permitido a eles que ele seja exercitado. Então, assim, por isso que acaba se tendo o quê? Quando o servidor público vai fazer greve, existe uma exigência que acaba sendo imposta na prática e pelos tribunais de um mínimo de servidores trabalhando naquele setor. Para quê? Porque o serviço não pare. O serviço continue a ser prestado e, ao mesmo tempo, a greve também seja realizada. Tem que haver, então, essa compatibilização entre o direito de greve e o princípio de continuidade do serviço público. E ainda, um outro ponto que você vê que é a aplicação desse princípio, que ainda está expresso, por exemplo, no livro da professora Maria Silvia, que a VUNESP colocou aí, quase idêntico ao que está no livro, que é o quê? No serviço público, essas figuras aí que falam na alternativa B, suplência, delegação e substituição. Para que tem isso daí? Ele só percebe o seguinte, olha, está sem funcionário num determinado setor. E aí, aquele serviço que o setor faz não vai ser prestado? Ele vai parar? Não pode parar. Então, como é que é? Por isso que, em alguns casos, o funcionário tem um suplente, tem um substituto, né, para trabalhar no lugar dele naquela ausência, ou seja, na ausência daquele outro, ele acumula as funções dele e a do outro. E ainda tem essa questão da delegação, né? É possível, às vezes, delegar a função daquela pessoa que está ausente para um outro praticar provisoriamente. A ideia é o quê? Não posso fechar. Está sem funcionário público, então fecha e não vai funcionar. Não, aqui dá um jeito de alguém fazer aquelas funções por uma dessas medidas. Por isso que tem que ter essas figuras, suplência, delegação, substituição, para tampar buraco, vamos dizer, né? Então, dessa maneira, a alternativa correta nessa questão número 8 é a alternativa B também aí, né? As demais estão erradas, assim, que não dizem respeito de maneira específica aí ao princípio da continuidade do serviço público, tá? Vamos para a seguinte aí, ó. Questão da Fundação Casa. É correto, então essa também vai, é correto afirmar que, segundo o princípio da isonomia, a administração não pode ter privilégios em suas relações com os administrados. B. As pessoas administrativas têm disponibilidade sobre os interesses públicos confiados à sua guarda. C. A administração pode revogar os seus próprios atos, mas não pode anulá-los. D. O princípio da continuidade fundamenta a encampação da concessão do serviço público pelo Estado. E. O ato discricionário do administrador que não transgrediu nenhuma norma concreta e expressa não pode ser submetido à apreciação do Poder Judiciário. Você vê que nesse daqui é uma questão que é sobre o regime jurídico de maneira geral.
Então, é uma questão que trata de alguns princípios da administração pública, não é uma questão feita sobre um princípio em específico. E aí você tem o quê? Fala a letra A que, segundo o princípio da isonomia, a administração não pode ter privilégios na relação com o administrado. Não tem nada a ver isso aqui, gente. Princípio da isonomia, a administração ela está em posição de superioridade, é próprio da administração pública que ela esteja em desnível com o particular. Por isso que tem cláusula exorbitante, por exemplo, nos contratos administrativos, né? É próprio da supremacia do interesse público. Então, não se aplica essa regra de igualdade entre a administração e o particular. Então, essa A aqui não está certa. A B fala que as pessoas administrativas, quem são pessoas administrativas? Autarquias, fundações, empresa pública, elas têm disponibilidade sobre os interesses públicos confiados à sua guarda. Querendo dizer o quê? Que o interesse público que elas têm que efetivar, elas podem dispor dele. Pode-se dispor do interesse público? Não. Por quê? Princípio da indisponibilidade do interesse público. Né? Essa B está errada. A C, a administração pode revogar os seus próprios atos, mas não pode anulá-los. Errado, né, gente? A gente viu que pelo princípio da autotutela, não é? A autotutela, ela pode fazer as duas coisas, anular e revogar, né? Então, assim, essa C está também errada. A D, o princípio da continuidade, né, do serviço público, deduz-se aqui, é o que tem que ser, fundamenta a encampação da concessão do serviço público pelo Estado. Né? De fato, é mais um exemplo de aplicação da continuidade. Por quê? Imagine assim, ó, o que é a concessão do serviço público? É um contrato administrativo pelo qual a administração pública transfere a execução, só é a execução, de um determinado serviço público para aquela empresa concessionária. Aí a empresa concessionária tem o papel de executar o serviço e o Estado tem o papel de fiscalizar se ela está prestando direito. Então, é possível, se o Estado verificar a necessidade, que o Estado retome esse serviço e, ao invés de ser prestado pela concessionária, que o Estado retome, passe ele a prestar o serviço em situações que ele veja que o serviço não está sendo prestado adequadamente e que, então, ele retoma, fala, não, eu vou voltar a fazer isso daí, eu vou fazer para que a população não fique sem. Então, por isso, é sim um exemplo mais de aplicação do princípio da continuidade, a encampação da concessão de serviço público. Né? Então, está correta essa alternativa D de dado aí. E aí, fala que o ato discricionário do administrador aí, que não transgrediu nenhuma norma, não pode ser apreciado, ser submetido à apreciação do judiciário. Errado. Com base no princípio do controle jurisdicional dos atos administrativos, o Poder Judiciário é que vai decidir de maneira definitiva sobre uma disputa. Aqui no Brasil é isso, né? A gente adota aquele controle, o sistema de controle de jurisdição, que é o sistema inglês, que tem jurisdição única, e o judiciário decide em última instância. E esse controle do judiciário é um controle de legalidade que é feito sobre o ato, tanto vinculado quanto discricionário. Então, o ato discricionário ele pode ser ilegal também, pode ter vício em algum dos seus elementos. Então, o judiciário também pode controlar, ele não está isento de controle pelo Poder Judiciário. Ok? Então, ficou aí a alternativa D de dado. Até daqui a pouco.